Esta semana começou o Big Brother Brasil. Ao longo de sua história, o programa tem motivado polêmicas acaloradas. Para uns, o BBB é vetor de esvaziamento do sentido crítico e de privatização do debate público, capturado ao longo de meses por picuinhas e debates muitas vezes vazios e obtusos, favorecidos pelo formato do jogo. Para outros, essa seria uma visão equivocada e elitista, pois não se pode virar as costas aos produtos culturais que polarizam a atenção do povo e nos quais ele investe seu desejo e tempo livre. A questão que fica para nós é: como podemos abordar essa polêmica de um ponto de vista marxista? Ora, pessoal, o marxismo é uma corrente ampla e multifacetada, que construiu respostas diversas e nuançadas para os problemas da cultura de massa. Neste primeiro vídeo, eu apresento uma abordagem sobre o fenômeno do BBB baseada nos intelectuais da chamada Escola de Frankfurt. Na semana que vem, eu vou trazer a visão dos estudos culturais. Eu sou Fábio Palácio e começa agora mais um Cultura em Movimento. Principal reality show e um dos programas de maior audiência da TV brasileira, o Big Brother Brasil surgiu há exatos 20 anos. O programa tem uma trajetória sinuosa. Em seus primeiros anos, registrou grandes audiências, sendo a maior delas na quinta edição, que ocorreu em 2005. Após 2008, o programa viveu um período de certo esgotamento e começou a sofrer quedas abruptas de audiência, chegando a 2013 com menos de metade do share que teve na quinta edição. Com isso, o programa passou por mudanças. Elas apontavam para duas direções. De um lado, houve um aprofundamento de elementos, digamos, apelativos. De outro, a direção do programa decidiu variar a composição do cast, incluindo personagens ligados a segmentos subrepresentados. Esse modelo atingiu seu ápice na última edição do programa, que, segundo dados do Painel Nacional de Televisão, registrou a maior audiência desde 2010. A estratégia de buscar refletir debates políticos e sociológicos em curso na sociedade parece retornar na edição deste ano, que volta a incluir personagens ligados a demandas por direitos e reconhecimento, ao lado de outros que representam visões políticas proeminentes na sociedade em que vivemos. Na edição de 2021, alguns desses personagens logo foram chamados de militantes. Mas o BBB, convenhamos, não é exatamente o habitat mais adequado para qualquer militância. Esse termo, se levado a sério, traduz solidariedade e união em torno de uma causa. Não é este o resultado que se espera de um ambiente de pequenas tricas. Isso levanta uma questão importante, ligada à autenticidade da chamada cultura de massa. Afinal, o programa realmente retrata o que se passa na chamada sociedade civil, ou não passa de uma distorção mais ou menos programada, com objetivos muitas vezes inconfessáveis? Ora, pessoal, essa polêmica remete à questão do status ontológico da cultura de massa, assim como as complexas relações que ela estabelece com a cultura popular. Esse debate tem rica fundamentação em distintas tradições do pensamento marxista. Elas legaram algumas das mais originais, profícuas e influentes abordagens no campo da análise cultural. Essas várias abordagens marxistas se unificam na preocupação comum em compreender as repercussões políticas das novas modalidades de uma cultura produzida industrialmente para consumo de massa. Isso inclui os impactos da mercantilização da cultura sobre a politização das massas, o avanço da democracia e a transformação social. Trata-se de examinar as relações entre a produção industrial de mercadorias culturais e a sustentação ideológica do poder. Nesse terreno, uma das referências obrigatórias é o pensamento elaborado por intelectuais como Adorno, Horkheimer e Marcuse,
núcleo duro da chamada Escola de Frankfurt, que abrange o grupo de teóricos e o conjunto de doutrinas mais ou menos convergentes que desfilaram em torno do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, principalmente nas décadas de 1930 e 40, anos de maior atividade do Instituto. De forma sintética, a abordagem frankfurtiana pode ser definida como a aplicação, a análise da cultura industrial das teses de Marx sobre o fetichismo da mercadoria. A gente sabe que o cerne do pensamento marxista está na denúncia de um modo de produção que transforma em relações quantitativas abstratas, expressas monetariamente, as formas reais do ser social. Marx revela como essas relações surgem sob o capitalismo numa forma reificada, ocultando seu caráter de relações sociais, sob a forma de uma relação entre mercadorias. Em outras palavras, no capitalismo, a essência da atividade econômica é dissimulada em sua aparência. As relações entre seres humanos se dissolvem em relações entre coisas. O ser humano, verdadeiro sujeito do trabalho, converte-se em objeto. E em sentido inverso, os objetos que surgem como fruto de seu trabalho ganham centralidade, assumem a condição de sujeito. Esse processo confere à mercadoria o aspecto de um ser autônomo, independente das relações humanas que a produzem. Resulta daí o sentimento de impotência que se abate sobre o homem na contemporaneidade. Se antes ele tinha no trabalho um meio para a sua realização, agora se torna mero meio para a realização de valores de troca através do trabalho. Numa sociedade em que os verdadeiros sujeitos são objetificados, ao passo que os objetos assumem propriedades humanas, o trabalho deixou de servir ao ser humano. Agora é este que serve ao trabalho. Esse fenômeno, pessoal, de natureza econômica, trouxe graves consequências ao campo da produção simbólica. Antes da penetração do capitalismo em cada poro do tecido social, a cultura tinha uma finalidade sui generis, produzir um duplo do mundo, naquilo que Aristóteles chamou de mimesis, algo como imitação. Quando nós, seres humanos, nos vemos num filme, num romance, numa novela, num programa cultural, adquirimos uma compreensão abrangente de nós mesmos e do mundo em que vivemos. A mercantilização generalizada esvaziou essa finalidade, ao transformar a cultura em uma atividade como outra qualquer, igualmente submetida a modelos tailorizados de eficiência produtiva, com o objetivo de multiplicar lucros. Ao nivelar as diversas formas de atividade humana sob o signo da monetização, o sistema de mercado fez da cultura um mero meio para o alcance de objetivos estranhos à lógica imanente do produto simbólico. Em outras palavras, objetivos meramente instrumentais passam a guiar trabalhos que antes se colocavam a serviço de elevadas finalidades humanas. A cultura perde, dessa forma, a transcendência e o potencial crítico. Como afirmam Adorno e Horkheimer, quem, diante da potência da monotonia, ainda duvida, é um imbecil. A indústria cultural, por outro lado, tem boas saídas para repelir as objeções feitas contra ela. A única escolha é colaborar ou se marginalizar. No modelo frankfurtiano, como a gente vê, o progresso exponencial da técnica, ocorrido sob as relações capitalistas, absorveu as forças de oposição e reconciliou essas forças com o próprio sistema. Esse processo é definido como perversão dos valores do iluminismo. A razão crítica teria sido incorporada por uma razão técnica, meramente instrumental. Emerge desse processo uma sociedade administrada, caracterizada por aquilo que Marcuse chamou de unidimensionalidade das consciências, um elemento de reforço da ordem e sufocamento dos antagonismos. Com a cultura popular neutralizada e esvaziada do elemento resistente e rústico que lhe seria próprio antes do agigantamento dos controles, a cultura erudita seria o último reduto possível de uma produção estética genuína,
com potencial crítico e subversivo. Com o objetivo de conceituar esse processo de estandardização da cultura, Adorno e Horkheimer cunham o termo indústria cultural. Essa expressão buscava corrigir uma alegada imprecisão do termo cultura de massa, que poderia passar a falsa ideia de uma cultura genuinamente produzida pelas massas. A noção de indústria cultural traz consigo a ideia de uma degradação do trabalho cultural, cujas obras perdem a aura, como conceituou Walter Benjamin, ficando reduzidas a formas domesticadas e padronizadas. Nas palavras de Adorno e Horkheimer, a esquematização do procedimento aparece em os produtos mecanicamente diferenciados revelarem-se, afinal de contas, como sempre iguais. Neste novo momento das relações capitalistas, o totalitarismo iria além das formas políticas, brotando das vísceras do próprio sistema social. A última etapa desse processo foi descrita por Guy Debord em A Sociedade do Espetáculo. Ele mostra como, no capitalismo avançado, o mundo mercadológico se autonomiza do ser humano e assume centralidade, ganhando personalidade própria sob a forma do espetáculo. Segundo Debord, o espetáculo é o discurso ininterrupto que a ordem atual faz a respeito de si mesma, seu monólogo laudatório. É o autorretrato do poder, na época de sua gestão totalitária das condições de existência. Não é necessário, pessoal, a gente pensar muito para perceber o poder explicativo dessas ideias. Um programa como o BBB gira em torno de intrigas, do exótico e do bizarro, tudo com o objetivo de angariar visibilidade e potencializar ações de marketing. Levada ao limite, essa lógica provoca o exaurimento dos próprios concorrentes. Às vezes causa perplexidade a disposição exibida pelo programa em explorar ideias e comportamentos que expressam a hegemonia do individualismo e do darwinismo social, tão próprios do paradigma neoliberal. O que assusta é perceber até onde as empresas e o próprio sistema podem ir em seu propósito de transformar em mercadoria mesmo o preconceito, infortúnios e humilhações. A abordagem frankfurtiana tem o mérito de enquadrar teoricamente importantes problemas, fornecendo uma irrecusável chave de leitura. Mas essa abordagem, no afã de enfatizar alguns aspectos críticos, também corre o risco de perder outras questões de vista. Um perigo sempre à espreita é o de sucumbir a uma visão fatalista, em que os trabalhadores são vistos como simples vítimas da cultura reificada, com pouca ou nenhuma possibilidade que não seja a de se degradar em público consumidor de uma cultura que lhes impõe ideias e sentimentos postiços. Como afirma lucidamente Swingerhood, com a classe operária conscientemente integrada no capitalismo contemporâneo, a posição genuinamente negativa e revolucionária se restringe a uma elite privilegiada e a uma arte subversiva. No próximo programa, nós vamos ver como autores ligados à tradição dos estudos culturais abordam isso que pode ser visto como insuficiências e lacunas da vertente frankfurtiana, que, no entanto, produziu notáveis aportes à análise marxista da cultura de massa. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com as pessoas próximas e não se esqueça de se inscrever no canal da TV Grabois. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um Cultura e Movimento.